Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 4 de novembro e o texto diz assim: você reflete a justiça de Deus. Aqui o autor, ele cita um versículo, mas abre a Bíblia comigo para a gente poder ler 3 versículos. No livro de 1 João, capítulo 2, dos versículos 27 ao 29, aonde diz assim: a unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou, a unção do Espírito Santo. Quando fala ela, é ela a unção do Espírito Santo, tá? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Né? Que possamos ter confiança em Jesus. Que quando Jesus voltar, nós não devemos nos envergonhar da sua vinda. Né? Porque Jesus é o nosso Salvador. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse é o texto que está aqui, né, em 1 João, capítulo 2, versículos 27 ao 29. E o autor, ele lê só o último, né? Ele faz a leitura só do último aqui. Mas vamos ao texto do autor, tá? Ele diz assim, olha: uma das características de Deus é ser justo. Isso quer dizer que ele sempre faz o que é certo, pois conhece a verdade a respeito de todas as coisas e nunca poderia negar o seu caráter. Por mais que as pessoas questionem a justiça de Deus, diante de um mundo tão caótico, opressor, maldoso e injusto, saiba que o ser humano tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Agir com justiça é manifestar os princípios e valores do céu na terra. Em meu livro, Encontrei um Pai, descrevo algumas histórias da minha vida. E uma delas quanto aos valores que minha mãe procurou plantar nos filhos. Valores como honestidade, honra, respeito e justiça foram essenciais na construção do meu caráter e no das minhas irmãs. Olha que bênção, né? A mãe ensinando o que é certo para os filhos. Isso aqui é o melhor de tudo, né? Lembrar dos acontecimentos da nossa sociedade que vem vivendo nos últimos anos é algo muito difícil. Enfrentamos uma pandemia e, infelizmente, alguns nos deixaram. Guerras civis, conflitos entre nações, discussões sem sentido e por motivos fúteis, sem falar dos próprios desafios relacionais que a nossa sociedade já enfrentava. Diante disso, como está o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Você é alguém que busca a solução de conflitos sem gerar novos conflitos? Saiba que a forma com que você resolve os conflitos diz muito sobre quão profundo é o seu relacionamento com Deus Pai. Portanto, se você tem experimentado uma vida profunda, eu o convido a frequentar mais um lugar secreto, a sós com Deus, e buscar aprofundar-se mais em sua comunhão com Ele. Como consequência do convívio com as pessoas, a sua vida e relacionamentos refletirão qualidade, beleza e intensidade, né? Quando nós temos intimidade com Deus, o nosso relacionamento com as outras pessoas são muito melhores. A frase do autor diz assim: o secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Ao devocional 309, a leitura bíblica é Salmos 133 e a palavra-chave é justiça. Então, que possamos refletir a justiça de Deus, que possamos ser justos como o nosso Deus é justo, que possamos imitar a Jesus, né, em tudo que Ele fez, né, e que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, né, porque Ele nos unge, né, com o poder de Deus para sermos ali imitadores de Cristo. Então, e aqui, como ele fala aqui, dá o exemplo de sua mãe, né? Eu vou dar o exemplo também da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito forte, né? É uma mulher muito forte, determinada. É uma mulher que crê em Deus, que confia em Deus, que ora a Deus o tempo todo. Ela sempre fala, né? Ela ora assim que acorda, ela ora quando sai, ela ora quando chega, ela ora no meio do caminho. Ela ora pelas outras pessoas.
E ela é muito assim, uma mulher muito forte e ativa. E eu tenho, graças a Deus, pelo caráter, mesmo antes de conhecer Jesus, o meu caráter foi moldado pelo exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre ensinou para mim e para os meus 2 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos mais novos do que eu. Agora, atualmente, nesse momento, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 53 anos. Aí o meu irmão do meio está com 40. E meu irmão caçula, eu creio que ele tem 36, se eu não me engano. 36 anos. Então, assim, nós temos uma diferença, né? De um do outro. E minha mãe sempre nos ensinou, como a mãe do autor deste livro ensinou para ele. Minha mãe sempre ensinou pra gente honestidade, honra, respeito, justiça. Nos ensinou que aquilo que nós damos, nós recebemos em troca, né? Se nós fazemos o bem, nós recebemos o bem. Se nós fazemos o mal, nós recebemos o mal como, né? Como colheita da plantação que nós fazemos, né? Que nós devemos ajudar uns aos outros. Minha mãe é uma pessoa que sempre ajudou os outros. Minha mãe, ela não cansa, ela sempre ajudou, mesmo quando a pessoa era ingrata. Aí, lógico, né? Quando você ajuda uma vez, ajuda 2, ajuda 3, e a pessoa é ingrata, você se afasta. Lógico, né? Que ninguém é bobo, né? Mas ela sempre nos ensinou a ter um caráter, né? Principalmente sermos honestos, né? Sermos honestos, porque ali nós teremos a colheita na nossa vida, né? De bênçãos, né? De bênçãos de Deus. E é isso. Nós devemos andar como Jesus nos ensina, devemos andar como Deus nos ensina nos seus mandamentos, né? Deus tem 10 mandamentos para a gente cumprir. Se a gente cumprir esses 10 mandamentos, a gente não vai errar, a gente vai estar sempre fazendo a vontade de Deus, sempre sendo honesto com as outras pessoas também, principalmente com os da nossa família e nossos irmãos em Cristo, né? As pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Se nós obedecermos ali, imitarmos os passos de Jesus, não tem como a gente errar, porque Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus não teve pecado. Nós temos, porque nós temos uma carne, né, que se corrompe, né? Nós temos uma alma que às vezes tem sentimentos que nem deveria ter. Mas assim, se nós imitarmos os passos de Jesus, vai ser muito difícil a gente errar. Se a gente ouvir a voz do Espírito Santo que está conosco, vai ser muito difícil a gente errar. Então é isso que eu falo todos os dias. Nós somos imperfeitos, nós cometemos pecados, nós erramos, mas nós temos que buscar cada dia mais estar na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus para que nós possamos errar menos, né? Cometer menos erros, menos coisas desagradáveis a Deus, para que nós possamos agradar o nosso Pai, e quando Jesus voltar, nós sermos encontrados fazendo a vontade de Deus. E é isso que eu falo aqui, amém? Vamos caminhar com o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos e projetos, e ajudar a você refletir a justiça de Deus. E na mesma coisa na minha vida também, abençoe a minha vida, minha família, e me ajude a refletir a justiça de Deus.